Olá, bom dia. Nós já vamos começar a nossa leitura, então eu estou esperando você. Vamos aguardar mais alguns minutinhos até o pessoal entrar. Às 6 horas em ponto, nós começamos a nossa leitura. Pega um café, compartilha o link dessa live e vamos fazer a leitura de hoje juntos. Paz do Senhor, irmã Marli. Sempre fiel, hein? Tá aí todo horário, dia cedinho, você já levanta, né? E já conecta. Como é que passou a noite? Passou bem? Vamos aguardar só mais um pouquinho, tá? Aí já a gente começa. Só dá tempo do pessoal entrar, compartilha o link. Bom dia para você que chegou aqui mais uma vez. Vamos fazer a nossa leitura de todos os dias. Hoje nós vamos para Mateus capítulo 2. Já abra a sua Bíblia. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Nós que começamos essa jornada da leitura do Novo Testamento todas as manhãs, das 6 às 6h30, né? Então você pode abrir em Mateus capítulo 2. Ontem nós fizemos a leitura do capítulo 1, foi muito bom, eu espero que vocês tenham gostado.
todos os vídeos, todas as leituras ficam gravadas aqui na página. Então você pode rever novamente, compartilhar com seus amigos pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo seu Facebook também. Amém? Vamos fazer uma leitura para que a gente possa começar no horário e conseguir terminar às 6h30. O nosso tempo é tão curtinho, mas vale a pena, né? Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais essa manhã na Tua presença, Deus. Visita essa pessoa que está me assistindo. Senhor, fale no coração dela através dessa leitura, que o Senhor dê a ela também entendimento da Tua palavra, que nós sejamos iluminados pelo Teu Espírito Santo a cada versículo que lemos, porque queremos, ó Deus, compreender mais do Senhor através da Tua palavra. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa, Senhor. Nos direciona, Senhor, nessa leitura. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Deixa eu só tirar o áudio aqui do outro celular, porque eu estou te acompanhando aqui. Pronto. Mateus, capítulo 2. E tendo nascido Jesus, só para fazer uma recapitulação, né? Ontem nós lemos e o capítulo 1 ficou dividido em duas partes. A primeira parte fala sobre a genealogia de Jesus, que era a ascendência de Jesus, não é? Então ele vai dizer lá de Abraão, gerou fulano, gerou ciclano, até chegar em Jesus. Lembrando que eu disse que na genealogia judaica não é costume citar as mulheres, mas na genealogia de Jesus ele cita algumas mulheres porque existe um motivo delas terem sido citadas. Nós vamos saber disso um tempo mais para frente. E também sobre a anunciação do nascimento de Jesus. Paz, Eliane, tudo bem? Que bom te ver por aqui. Então, sobre a anunciação do nascimento de Jesus a Maria e a José. Hoje, o nosso capítulo 2 vai estar dividido em 3 partes, falando sobre os magos em Belém, sobre a fuga para o Egito e depois o retorno de José e depois quando ele se estabelece em Nazaré. Então, a partir do versículo 1, capítulo 2, abre sua Bíblia e lê comigo. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente até Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. Quem era o rei Herodes, irmãos? Nessa época, Jerusalém, Israel, eles estavam sobre o domínio dos romanos, tá? Então, em algum momento, você vai ver aqui ele falar sobre os principais sacerdotes, escribas. Ele está se referindo aos líderes religiosos dos judeus. Mas o governo político, naquela época, em Israel, era romano, domínio romano. Então, Herodes era um rei romano. E o que a gente leu até aqui, o versículo 3, é que alguns magos apareceram até Herodes e perguntaram: nós sabemos que nasceu o rei dos judeus, onde ele está? E o Herodes ficou perturbado com isso, porque se Herodes era rei na Judéia, ele pensou: uai, existe um outro rei dos judeus? Politicamente, ele se sentiu ameaçado. Então, ele vai traçar uma estratégia para poder saber também quem é esse menino. E no versículo 4 ele diz, está escrito: E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então, ontem nós vimos, expliquei para vocês que sempre a vinda de Jesus já foi profetizada
nos livros dos profetas passados. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, mas eles tinham os livros dos profetas. Então a vinda de Jesus já estava profetizada. O povo judeu já esperava o Messias. Então sempre você vai ver essa citação, né? E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Então novamente aqui nós estamos vendo isso. Era profetizado que Jesus deveria nascer em Belém. Então o rei Herodes não havia visto, os magos não haviam visto, mas eles sabiam pelas profecias que Jesus deveria nascer em Belém. Versículo 7. Herodes, chamando secretamente os magos, perguntou a eles exatamente... Bom dia, tá chegando alguém aqui? Coloca aqui sua cadeirinha perto de mim. Fica pertinho. Vamos lá para o 7. Perguntou exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os até Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achares, fazei-mo saber, para que também o vá e o adore. Então ele não tinha intenção de adorar Jesus, mas ele queria saber onde estava o menino Jesus. Então ele disse aos magos: vão e encontrem. Quando vocês encontrá-lo, façam-me saber, porque eu também quero adorá-lo. E os magos partiram. Partiram para onde? Como? Seguindo a estrela que estava no céu, até que ela se deparou sobre o lugar onde Jesus estava. Versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante, ou seja, à frente deles, até que, chegando, se deteve, ou seja, parou, sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Paz, Mari, bom dia. Muito bom te ver aqui também. 12. E sendo por divina revelações avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Aqui acaba a primeira parte, né? Que eu disse que o nosso capítulo está dividido em 3 partes. Então eles encontraram. Deus, o próprio Deus, colocou uma estrela no céu, guiou eles até onde estava Jesus, e quando eles encontraram, adoraram Jesus, ofereceram presentes, a Bíblia diz ouro, incenso e mirra, mas sendo avisados em sonho, partiram por outro caminho. O seu retorno foi por outro caminho, porque Herodes já estava aguardando essa informação. Interessante como Deus... Chega mais para cá, se aparecer ali, ó, o pessoal quer te ver também. Interessante como Deus cuida da gente, né? O diabo sempre pensou que matando Jesus, ele impediria que a missão de Jesus ao mundo fosse cumprida. Nós lemos ontem, né? Jesus veio para... tá aqui, eu queria usar a palavra correta. Salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus veio para isso. Então o diabo, sabendo disso, sempre quis matar Jesus, impedir que as profecias se cumprissem. Aqui ele levantou Herodes para isso. Mas Deus, guardando a vida de Jesus, instruiu aos magos através de sonho. Deus fala através de sonho, pastor? Fala muito. Em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia Deus fala através de sonhos. E através de sinais. Nesse caso ele está usando um astro, está usando uma estrela para guiar os magos do Oriente. Então Deus também fala através de sinais. A Bíblia também vai dizer que nos últimos dias haveria sinais no céu. Então, as estrelas cairão do firmamento, né? Então, hoje, até quando a gente vê uma estrela cadente, é Deus falando, né? Deus usa as estrelas, Deus usa a criação, Deus usa... Toda a criação está dizendo que Deus existe, né? Tudo que existe, Deus usa a natureza para falar com o homem, né? Nesse caso, usou a estrela para guiar
os magos do Oriente. É interessante, eles eram magos do Oriente, eles eram de longe. E estava nascendo o rei, o libertador dos judeus. E os judeus não estavam situados, não estavam avisados, não estavam sabendo onde nasceria o Salvador, o Messias. E magos do Oriente tiveram a revelação de onde Jesus ia nascer. O que eu penso, eu acho que o povo judeu, claro que eles sabiam, porque na Escritura diz que deveria nascer em Belém. Mas eu acho que é aquele tipo de crente que não está conectado com Deus, sabe? Por isso que nós estamos fazendo a leitura da Bíblia, mas ao longo dessa leitura você vai entender que a gente não precisa conhecer. Não basta você apenas conhecer as Escrituras como um texto só. Você precisa estar conectado ao Espírito Santo. Então eu acredito que esses magos, embora eles também soubessem, né, das profecias, eles eram do Oriente, mas eles sabiam das profecias, eles estavam conectados, ligados. O texto começa dizendo que os magos vieram do Oriente a Jerusalém perguntando onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos sua estrela no Oriente e vimos adorá-los. Eles foram orientados por uma estrela, eles não foram orientados por uma escritura. Mas aí, quando eles chegam com essa pergunta, o rei Herodes ficou alarmado, porque isso foi correr todo Jerusalém, e ele convocou agora quem conhecia a escritura, os escribas, os sacerdotes, e perguntou pelas profecias aonde vai nascer o Cristo. E eles conheciam a Escritura, mas não tinha a revelação. E a Escritura, eles falam, bom, pela Escritura vai nascer em Belém, porque a profecia diz, você Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor. E aí eles tinham a Escritura dizendo que em Belém nasceria o Salvador, mas eles não estavam tendo a revelação. A revelação era o tempo. E o tempo era aquele. E o tempo não foi revelado aos escribas que tinham a escritura. O tempo foi... mais ou menos alguém dizendo assim, ó, vou te fazer uma visita, mas só não vou te dizer a hora. Qualquer hora eu apareço aí. O tempo você tem que estar preparado. O tempo foi revelado aos magos que eram do Oriente, que talvez não tinham tanto conhecimento das escrituras, porque eles não eram judeus. A escritura era um patrimônio aos judeus. Mas, de alguma maneira, Deus se revelou a eles vendo uma estrela e eles vieram guiados por aquela estrela até o local exato onde Jesus nasceu. Eu oro para que Deus sempre nos guie e nos dê revelação do que Ele vai fazer e quando Ele vai fazer. Amém. Porque aquele era o tempo de ir lá ver Jesus nascendo. E os escribas e os fariseus, com toda a escritura, estavam sem a revelação da hora, do momento e do lugar. E aqueles magos sabiam a hora, o momento e estavam sendo guiados ao lugar. Que Deus nos habilite a ter essa sensibilidade de discernir o tempo e nos guie aonde Ele quer fazer a vontade dEle. Amém. Versículo 13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José também em um sonho, dizendo, levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, que Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. O lugar onde Jesus nasceu foi profetizado, seria Belém, e o lugar de onde Jesus cresceria, viveria uma parte da sua infância, seria o Egito, também foi profetizado. Quando Herodes procura matar o menino, José é avisado novamente através de um sonho. Interessante, né? Deus cuidando. Gente, é muito maravilhoso a gente ver o cuidado de Deus, né? Deus fala com o homem. Antes de eu me converter, eu comecei a fazer alguns questionamentos a Deus. E eu dizia assim, se existe só um Deus, né? E existe uma verdade que eu desconheço, eu quero que esse Deus fale comigo. Eu quero conhecer esse Deus de perto, né?
Então, esse é o Deus que estava perto de José e Maria, guiando. Olha, faça isso, não faça isso, vá por aqui, vá por ali. E eu acredito que esse seja o anseio da vida de todo cristão, né? Ser guiado por Deus. Nossa vinda para Chapecó, tanto da primeira vez quanto da segunda vez, foi guiado por Deus. É ótimo quando você toma decisões guiadas por Deus, porque aí a sua vida vai romper. É muito difícil quando a gente está vivendo a vida seguindo a nossa própria direção. A chance de dar errado é muito grande, mas quando você é guiado por Deus, não, né? E aí diz assim, versículo 16: Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriram os magos. Então se cumpriu, olha novamente, se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, uma lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consoladas porque eles não já existem mais. Quer comentar? Comentar que Deus, ele avisa do perigo, né? Avisa. Ele avisou, falou: José, está na hora de fugir, está na hora de descer, porque vão procurar matar Jesus. Herodes, movido de inveja, mandou os reis magos voltar e avisar: ó, avisa onde vai nascer esse outro rei aí. Ele já estava mal intencionado. Os reis magos não voltam, ele fica enfurecido. E aí ele começa a mandar exterminar todas as crianças de 2 anos para baixo, mas quando ele dá esse decreto de morte, foi uma chacina. Porque o decreto dele fica apenas em Belém, que foi onde ele sabia que Jesus havia nascido. Fica naquela circunscrição, não só em Belém, era toda a região, não era toda a região onde mandou matar todos, no versículo 16, mandou matar todos os meninos que havia em Belém. Aí em todos os seus contornos, então nas cidadezinhas próximas. E aí o que acontece? Deus já tinha avisado antes José e Maria: foge para o Egito. É lindo quando a gente recebe aviso de Deus do perigo, né? Um episódio que eu me lembro disso foi em Joanesburgo, quando Deus falou comigo. Nós fizemos em 2018, em julho de 2018, uma viagem para Joanesburgo, na África do Sul. E nós fomos a um shopping no centro da cidade de Joanesburgo, porque nós precisávamos ir ao banco. E ali já estava mais ou menos por volta das 6 horas, nós íamos voltar para o hotel e aconteceu essa situação que ele vai contar. A gente estava andando na rua, a gente ia pegar um táxi saindo do shopping, a gente ia pegar um Uber saindo do shopping. O rapaz, o guardinha, falou: cara, não pega Uber aqui, porque ou você pega táxi, ou você vai distante daqui para pedir um Uber, porque senão eles vão matar você, os taxistas vão matar. Ele usou essa expressão, né? Não, e o centro da cidade cheio de gente. Cheio de gente. Aí eu falei: bom, vamos pegar um Uber um pouco mais distante daqui então, porque senão não quero briga, não quero confusão, e táxi deve ser muito caro, eu pressupus, né? E aí nós fomos se distanciando, mas cada passo que a gente começou a dar na rua ali naquele momento, um sinal de alerta começou a crescer dentro de mim, e era a voz de Deus avisando de um perigo iminente. E eu ignorei a princípio aquela voz, mas cada passo que eu fui dando foi questão assim de 5 minutinhos, a gente andando, a gente não andou nem 2 quadras, aquela voz foi crescendo tão forte dentro de mim, tão forte, que chegou um momento que era como uma sirene gritando dentro de mim, dizendo: para e entra na primeira porta que você entrar, não fique na rua. E eu ouvi aquilo de uma forma tão grande que eu falei: amor, vamos entrar aqui. E quando nós entramos, uma porta, era um salão de cabeleireiro, uma coisa assim, havia um adesivo do profeta T.B. Joshua na porta, a irmã era cristã. E quando nós entramos, ela imediatamente passou um monte de corrente, de cadeado. No centro da cidade. E ela disse para nós assim:
vocês não podem ficar na rua nem um segundo mais nesse Era horário. mais ou menos umas 6 horas da tarde, o sol estava se pondo. E é extremamente perigoso ficar aí na rua. E ela, meu Deus, e daí ela acabou, nosso celular acabou a bateria, nós não tínhamos mais como pedir o Uber. Olha que situação, olha que livramento que Deus nos deu. E aquela senhora foi usada por Deus, acabou pedindo o Uber para nós, foi educada com a gente. Quando nós queríamos sair um pouco antes para esperar o Ela Uber, não deixou. ela falou, não, você não pode ficar nem um segundo. Quando o Uber encostar, aí eu tiro o cadeado e entro. E eu sei que ali foi um grande aviso de Deus de livramento, porque senão, se fôssemos assaltados naquela altura, Nós estávamos passaporte... com passaporte, então seria uma Isso. situação bem complicada se não perdêssemos a vida, né? Porque aquelas pessoas chegaram a dizer, olha, eles vão matar vocês aqui, imagina você morrer porque quer pegar um Uber, né? Existia uma guerra ali entre os taxistas e os Ubers que nós que estávamos naquele lugar desconhecíamos. Mas em todo o tempo, Deus estava cuidando de nós. E é interessante, Ele falou conosco. Como? Através de uma impressão interior. É aquilo que fica, né, ali te incomodando e é Deus falando. E Deus levantou recursos, que foram o quê? Foi aquela mulher, foi aquele salão. Então, sempre que Deus estiver cuidando de você, Ele te avisar, Ele também vai levantar os recursos, as estratégias, Ele também vai dizer, ó, vá para longe, fique aqui, né? Como Ele fez. Jesus foi para o Egito direcionado por Deus. Então, vamos para a terceira e última parte, aqui no versículo 19, diz assim: Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José. Lá, quando Maria ficou grávida, né, e ele quis deixar Maria secretamente, o anjo apareceu através de um sonho, dizendo, não faça isso. Aqui, quando a vida de Jesus estava sendo ameaçada por Herodes, Deus fala com José através de um sonho, né? Então, sempre Deus falando com José através de um sonho. E aqui, novamente. Então, Deus falou assim, ó, ele vai procurar matar, foge para o Egito e fica lá até que ele morra. Quando Herodes morreu, não tinha jornal, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp naquela época, né? Deus foi lá e falou assim, ó, Herodes já morreu. Então, agora é hora de retornar. Temos que ter muita atenção aos sonhos, né? Muitas vezes Deus quer se comunicar conosco e usa os sonhos para falar conosco. Aqui no texto também vai dizer que quando os magos iam voltar para avisar Herodes de onde tinha nascido Jesus, o Deus os adverte em sonhos, né? Não volte para a terra de vocês, não volte para Herodes. Quer dizer, Deus está falando muito aqui nesse texto em sonhos, no Velho Testamento também várias vezes. E até hoje, né? Deus também fala em sonhos. Então, no versículo 20, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos aqueles que procuravam a morte do menino. Então, ele se levantou e tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia no lugar de Herodes, que havia morrido, né? Herodes era pai de Arquelau. Receou ir para lá, mas, avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia e, chegando, habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. É forte. Então, novamente, o Senhor falando, né? Levanta-te. Existem coisas na vida cristã que a gente sempre tem que estar atento, né? A primeira é aquilo que a gente sempre quer, que Deus fale conosco. Então, Deus vai falar de várias formas. Então, você precisa ficar atento que Deus pode falar com você de diversas formas. Deus pode usar uma pessoa, Deus pode te dar uma revelação no momento da leitura da palavra, Deus pode te dar um sonho, Deus pode ser aquela voz interior que fala dentro de você, pode falar através da sua consciência, pode usar a natureza, né? Então Deus vai falar. E a segunda coisa que a gente tem que ficar atento é, se Deus falar, o que eu vou fazer com isso, né? Com o que Deus falar comigo. Então todo crente tem que obedecer a voz de Deus, você tem que estar decidido a obedecer. Mesmo que em alguns momentos você diga, bom, se eu fizer tal coisa que eu estou sentindo de fazer, parece loucura,
Não é isso? Às vezes Deus nos dá orientações que aos olhos de outras pessoas parece loucura da nossa cabeça. Mas quando nós temos certeza que é Deus falando conosco, nós vamos lá e obedecemos. Interessante que José, sempre que Deus aparecia para ele em sonho e falava com ele, ele obedecia. Ele obedecia. Ele não era aquela pessoa que ficava questionando: será que é coisa da minha cabeça, né? Será que eu sonhei? Eu recebo muito pedido assim, né? Pessoas que chegam para mim e falam: pastor, eu tive um sonho. Será que foi de Deus? Será que é coisa da minha cabeça? Então, às vezes, Deus está falando com a pessoa. Quer comentar? Eu acredito, Deus fala em sonhos, mas eu também acredito que tem sonhos aí que são perturbação maligna, né? Verdade. Mas quando Deus fala em sonhos, ele costuma ser claro, trazer uma alegria, trazer uma mensagem, né? Há um tempo atrás eu estava muito sem dinheiro e Deus me deu um sonho, que nesse sonho ele me dava um cheque de um valor muito alto. E eu me lembro que quando eu acordei, todo o medo, toda aquela tristeza, porque eu estava com pouco dinheiro, estava sofrendo algumas percas, acabou naquele sonho. Aquele sonho era Deus dizendo: eu sou contigo, eu te prospero. Deus trouxe uma mensagem direta a mim por meio daquele sonho. Você acordou com uma certeza. Você acorda com aquela certeza, você acorda, Deus está falando comigo. O sonho te transmite segurança, te transmite paz. Olha todos esses sonhos aqui. Era Deus dizendo: vai para cá, vai para lá. Tem um perigo iminente aqui, vai morar em tal lugar. E você pensa, Jesus ele mal nasceu, já tinha que fugir. Jesus nasceu e ele já tinha que ficar mudando de cidade, com 2 anos de idade, eu acho. Ele vai morar, acho que 2 anos no Egito, depois ele vai voltar. José pensou: vou para Galileia. O anjo aparece: não, vai para Nazaré, onde ele cresceu de fato. Então era Deus dando instruções. E isso mostra um Deus que tem o cuidado de dar instruções. Vai para cá. Assim como Deus teve cuidado comigo de quando quis me levar para Porto Alegre falar claramente, quando quis me trazer de volta, deu sinais claros que queria me trazer de volta para Chapecó. Acho que dá para contar, não sei quanto tempo tem aí. 5 minutos. Quando a gente recebeu uma proposta para ir para Porto Alegre, era uma proposta de trabalho, e eu queria uma confirmação de Deus. Um irmão aqui de Chapecó, ele falou assim: pastor Aguinaldo, eu sonhei contigo e você ia para a cidade sem saber de nada, você ia para Porto Alegre, você ia trabalhar numa empresa familiar e eu via você ocupando um cargo meio que de gerente, era um cargo de coordenação. Aquilo trouxe uma paz muito grande, uma segurança de que era Deus que estava me direcionando naquele tempo para ir para lá. Quando Deus usou outra pessoa, mas te deu uma certeza. Isso, e deu o sonho para outra pessoa, né? E aí quando eu cheguei lá, eu descobri que a empresa que eu estaria trabalhando era uma empresa familiar, que eu nem imaginava que era. O sonho foi muito claro. Agora, aí eu penso assim: pastor, eu não recebo esse tipo de orientação, porque Deus também não revela a todo mundo, não. Deus não vai falando com todo mundo. Mas à medida que você vai crescendo em comunhão com Deus, você vai pedindo a orientação de Deus, se aproximando, né, estreitando a sua relação com Deus, Deus começa a revelar-se mais a você, te dá mais instrução, te dá mais direção, te dá mais revelação. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Nós já concluímos 2 capítulos. Amanhã vamos ler o capítulo 3. Eu espero que você tenha gostado. Eu particularmente amo ler a Bíblia e se pudesse a gente ficava mais tempo, né? Mas eu escolhi esse período porque eu sei que as pessoas têm outros compromissos, então vão chamar filho para ir para a escola, se arrumar para o trabalho. Mas o meu desejo é que essa palavra e tudo que falamos aqui nessa manhã fique no seu coração ao longo do dia. E que você busque, né,
essa orientação de Deus para a sua vida. Você busque ouvir a voz de Deus, porque eu acredito que todas aquelas pessoas que têm sinceridade no coração, uma fé em Deus, assim, genuína, sabe? Deus vai falar com essa pessoa, porque a Bíblia diz que Ele não lança fora ninguém que se achega até Ele. Então, se você se achega com o coração sincero, com o coração puro, de conhecê-lo, de amá-lo, Ele vai falar com você também. Então, que essa palavra fique no seu coração, que você seja guiado, orientado por Deus. E todas as vezes que vier assistir a nossa live, comenta aí, manda um oi, em paz do Senhor, diz de onde você é, para que eu saiba quem é você e de onde você está nos assistindo, ok? Então, vamos ficar por aqui. Você faz a nossa oração final. Amém. Senhor, nós agradecemos por estar contigo nessa manhã, olhando para a sua palavra. Que o Senhor abençoe o nosso dia, os desafios de pessoas aqui no trabalho, nos afazeres domésticos. Que o Senhor nos dê instrução também quando estivermos enfrentando qualquer perigo, qualquer ameaça. Que o Senhor nos venha falar por meio também de sonhos, nos dar uma revelação clara da sua vontade. Amém. Que caminhos que temos que seguir, que decisões que temos que tomar, assim como o Senhor orientou os magos do Oriente, o Senhor possa trazer revelação e orientação para a nossa vida. Faça-nos viver e faça-nos estar aonde a glória do Senhor está se manifestando. Jesus estava nascendo, era um grande acontecimento, mas muitos não estavam tendo a revelação do que Deus estava fazendo. E o Senhor revelou àqueles magos. Senhor, traz revelação para nós também, da onde o Senhor está movendo, do tempo, Amém. da estação. Em nome de Jesus. Nós queremos estar no meio da unção, da glória e da manifestação Amém. da Tua presença. Eu quero, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom. Paz, irmã Marli. Paz, Mari. Paz, Eliane. Deve estar tomando chimarrão aí, né? Uma hora dessa. Deus abençoe a vida de vocês e que vocês tenham um excelente dia. E para você que chegou depois e está vendo essa live depois, que seja edificante para a sua vida também. Vem estar conosco todos os dias, das 6 às 6:30 da manhã. Deus abençoe sua vida. Tchau!